Está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Café com Sabedoria. Se você está assistindo pelo YouTube também, seja muito bem-vindo, dá o seu joinha aí, já deixa o like, se inscreve também no canal, porque de segunda a sexta a gente tem todos os dias aqui o nosso Café com Sabedoria. Uma palavra de Deus para você aplicar na sua vida, para você viver bem, para você viver leve. Tudo podemos com Ele, amém? Hoje, essa semana a gente está falando sobre cura. Então a gente já falou aqui sobre a cura começa com perdão. Já falamos também da cura da exaustão emocional. Ontem falamos que a culpa pode bloquear a nossa cura. Então a gente tem também que aprender a se perdoar, não carregar culpa, porque Deus ele não quer só nos curar fisicamente. Ele quer nos entregar uma vida nova, uma vida leve, uma vida restaurada, uma identidade firmada nele. E hoje eu quero falar sobre a cura da ansiedade e da mente sobrecarregada. E eu peguei aqui a história de Marta e Maria. Talvez você já ouviu essa história e a gente vai meditar aqui nesta palavra hoje. Então, se você pode, abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vou ler do versículo 38 ao 42, que diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então vamos meditar aqui nessa palavra, né? Jesus estava caminhando e aí ele foi, né? Marta hospedou Jesus na casa dela. E Marta muito preocupada em servir, em arrumar as coisas, né? Quantas vezes a gente vai receber uma visita e pensa, você receber Jesus na sua casa, né? Que responsabilidade, meu Deus. E Marta ali preocupada com as coisas e tem que fazer uma comida gostosa, uma comida diferente, né? Deixa eu arrumar aqui a casa porque tá uma bagunça, e ela ficou ali naquele corre-corre, aquela luta. E Maria simplesmente aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, encantada, admirada, hipnotizada por tudo que Jesus estava falando. E Marta ficou indignada. Marta ali trabalhando, né, para servir eles, para deixar com que tudo acontecesse da melhor forma, ansiosa, preocupada. E aí ela se indignou porque viu lá a irmã dela ali parada, tá ali sentada, eu tô aqui trabalhando, a minha irmã tá ali, ela não vai vir me ajudar? Como assim? E ela foi falar com Jesus: Jesus, não te importas que eu tô aqui nesse corre-corre, tentando dar conta de tudo sozinha e a minha irmã tá aí? Fala para ela vir me ajudar. E Jesus responde para ela: Marta, Marta, tá ansiosa, tá inquieta com muitas coisas. Maria, porém, ela escolheu a parte mais importante. E eu não vou tirar isso dela. O que eu quero refletir com vocês aqui? Jesus, ele quis corrigir o que era prioridade. O que era prioridade é o que Maria estava fazendo. Buscar primeiro o reino dos céus. Tem essa passagem, né? Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Maria sabia que talvez Jesus nunca voltaria ali. Aquela presença, toda palavra que saía da boca de Jesus era ouro. E ela não ia perder isso. Ela não queria perder isso. Ela queria a presença, ela queria colocar Jesus como prioridade. Primeiro eu vou ouvir tudo que ele tem para falar, eu vou ficar aqui. Se ele falar, olha, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa, aí eu vou lá preparar, mas primeiro eu vou buscar o que é mais importante. E o que é mais importante é a presença de Deus. E quantas vezes nós andamos ansiosos e preocupados, nós andamos ansiosos e a nossa mente está sobrecarregada porque nós não buscamos colocar Deus como prioridade. A primeira coisa que você tem que buscar no seu dia é se conectar com a presença de Deus, porque é Ele quem vai organizar os seus pensamentos, tirar a sua ansiedade, te proteger, cuidar de você. Sabe quando você se conecta com Deus assim de manhã? Logo de manhã você faz uma oração, você lê um versículo, você chama a presença de Deus. E aí vamos supor que você está indo para o seu trabalho e aí de repente você simplesmente decide mudar a rota. Você não sabe nem por quê. Mas do nada você fala assim, eu vou passar por essa rua aqui hoje. Ou eu estava fazendo caminhada e aí eu falei, hoje eu vou por esse caminho aqui. Você já parou para pensar que quando você dedica um tempo de oração, de conexão com Deus, buscando o que é mais importante primeiro, esse simples fato de você dizer, hoje eu não vou por essa rua, eu vou por essa, não vou por esse caminho, eu vou por esse. Pode ser o Espírito Santo do Senhor te guiando, te livrando de um acidente, te livrando de algum mal, de alguém que ia fazer alguma maldade com você no caminho. E simplesmente pelo fato de você se revestir com a presença de Deus, Deus te livra. Então tem coisas que nós somos livrados diariamente que a gente nem percebe. Tem bênçãos que a gente está recebendo que a gente nem sabe que está recebendo. Às vezes a gente fala assim, mas eu busco tanto a Deus e parece que as coisas não acontecem para mim. Se você não recebeu nenhum diagnóstico de nenhuma doença, se você não teve nenhum imprevisto, se ninguém da sua família recebeu um diagnóstico de uma doença, ninguém sofreu um acidente, olha quantos livramentos você já teve. Então tem coisas que a gente acha que não está recebendo, mas nós estamos sendo abençoados todos os dias. E são muitas bênçãos. Então por isso que a gente tem que ter essa sabedoria de buscar a melhor parte primeiro. E qual é a melhor parte? A parte que Marta escolheu, a parte que Maria escolheu. Porque se você já acorda de manhã com a mente sobrecarregada, pensando num monte de coisa que você tem que fazer, num monte de problema que você tem que fazer, você não aquieta primeiro. Deus diz, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu só sei quem é Deus se eu conseguir me aquietar. Se eu aquietar minha mente, se eu silenciar os meus pensamentos, se eu deixar Ele se revelar a mim, se eu olhar para aquilo que eu tenho hoje, que Ele entregou nas minhas mãos e fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Então, quando eu me aquieto e passo o tempo com Deus, todo o resto vai se ajeitando no meio do caminho. Só que às vezes a gente já acorda de manhã, pensando nas coisas que tem que fazer, nas coisas que tem que resolver. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar para aquela pessoa, eu tenho que ir no banco, eu tenho que resolver aquilo. E você não consegue dedicar, talvez, nós não conseguimos dedicar 5 minutos. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã eu fui sair para minha corrida e eu já estava uns minutinhos atrasada. Eu já tinha feito meu devocional sozinha, já tinha lido a Bíblia, já tinha orado. E meu marido já estava acordado. E na minha cabeça estava assim,
Você já está atrasada, vai. Na hora que você voltar, vocês oram juntos. Porque eu era essa pessoa muito agitada, muito acelerada, tinha que fazer tudo dentro do horário, tudo muito certo. E se fosse antes, eu não teria essa consciência de falar assim, não, eu tenho que orar com ele. Não, eu tô atrasada já, deixa eu ir. Mas eu já entendi que 5 minutos a mais com Deus vale muito mais do que eu sair 5 minutos a mais e ganhar mais 5 minutos na minha corrida sem ele, sem a proteção dele. Então é sobre prioridade. E quanto mais próximos a gente está de Deus, quanto mais conectados com ele em oração, e oração sincera, sabe? Aquela oração que você fala, Deus, me mostra onde eu estou errando, me mostra a verdadeira intenção do meu coração, me revela. Eu quero te agradar mais, me mostra onde eu estou te desagradando. Eu quero ser transformada pelo seu amor, eu quero ser transformada pela sua palavra. Essa oração sincera que traz realmente transformação de caráter, mudança de comportamento, de como você trata as pessoas. Essa oração que te aproxima de Deus e te torna mais semelhante a Ele. É isso que diminui a sua ansiedade. É isso que te desacelera. Porque eu era uma pessoa extremamente acelerada, extremamente ansiosa, extremamente achando que eu que tinha o controle das coisas. E hoje eu sei que eu tenho que fazer minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu tenho que saber o que é prioridade. Eu tenho que saber que a minha prioridade é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então eu tenho que ser justa. E ser justa é nas mínimas coisas. Se você falou que vai fazer alguma coisa, faça. Se você se comprometeu com alguém, cumpra a sua palavra. Se você falou, olha, depois eu vou te ligar, liga. Sabe, nas pequenas coisas dentro de casa. Exercer esse amor, essa justiça, porque se não tem uma mudança de comportamento, sua Bíblia pode estar linda, toda riscadinha, com várias cores ali, você faz a anotação, você risca a sua Bíblia, você coloca um coraçãozinho, uma estrelinha naquele versículo que você gostou muito, e tem uma canetinha rosa, uma verde, uma amarela, sua Bíblia está linda, tem anotações, mas se você não estiver sendo transformado no seu comportamento, na forma como você se comporta, na forma como você reage às situações, de nada disso adianta. Então aqui, se eu oro, se eu converso com Deus, se eu busco a Deus, se eu tenho acesso à palavra de Deus, mas eu continuo ansiosa, continuo preocupada, continuo alimentando meu medo, não está tendo uma transformação. Esses dias eu gravei um vídeo falando o seguinte, que eu ia ensinar para vocês o que eu faço quando eu tô com problema. Problemas todos nós temos. Agora, a forma como cada um reage ao problema é que tá a diferença. Se eu já fiz a minha parte, isso é importante. Primeiro, se eu me conectei com Deus, orei, fiz o que é certo, fiz a vontade de Deus, fiz a minha parte, tem mais nada que eu possa fazer. Está no controle de Deus e Ele sabe o que é o melhor para mim. Sadraque, Mesaque e Abidnego obedeceram a Deus e foram parar na fornalha ardente, mas saíram de lá sem um chamuscado no cabelo. Daniel obedeceu a Deus e foi parar na cova dos leões. Mas Deus livrou ele. Então, o fato de eu obedecer a Deus e eu fazer o que é certo não significa dizer que eu não vou ter problemas. Mas se eu estou na presença de Deus, Deus vai me livrar de todos esses problemas. E nesse percurso que Deus está me livrando, o que eu controlo é a minha atitude diante do problema.
A gente tem que entender isso, que a gente controla a nossa atitude diante do problema. Você tem a capacidade de passar pela cova dos leões ou pela fornalha e manter a calma. E não se entregar à ansiedade, não se entregar à sobrecarga mental, à preocupação, à ansiedade, o medo. Você domina isso. Por mais que às vezes você pense que você não controla isso, mas você tem domínio sobre isso. Você pode controlar. Parece que a gente aprendeu que se eu tenho um problema, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou preocupada, que eu estou ansiosa. Se eu tiver um problema, eu não posso ficar bem. Mas a gente pode. Eu posso passar por um problema e continuar bem, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Então não preciso ficar ansiosa, não preciso ficar preocupada. Eu me conectei com Deus, eu coloquei Ele como prioridade, eu fiz como Maria fez, eu fui para os pés de Jesus, eu ouvi Jesus, porque a gente fala com Deus, mas a gente também tem que aprender a ouvir a Deus. Então eu fiz o que é certo, eu estou em obediência, eu vou desfrutar. Se eu fiz a minha parte, estou em obediência, o mais importante foi feito. Então agora o que me resta? Eu vou ficar aqui descabelando, como que isso vai acontecer? Eu não acredito, em preocupação, em se entrega aqueles pensamentos. Não, eu vou desfrutar. Eu falei até no vídeo, gente, quando eu tô com um problema, eu não sei como resolver esse problema, o que eu faço? Já fiz a minha parte, sei que Deus está cuidando de tudo, tô em obediência. O que eu vou fazer então? Eu vou sair, eu vou passear, vou fazer uma caminhada no parque, deito, durmo um sono à tarde. Tem dia que eu tô assim, falar, quer saber? Vou deitar ali, vou tirar um cochilo depois do almoço. Sim, gente, mas parece que a gente quer se sentir merecedor da presença. Marta parece que ela estava tão preocupada com as coisas que ela queria se sentir merecedora da presença, e a presença é a graça de Deus, o amor de Deus. Nada que eu e você fizermos vai nos tornar merecedores, porque Ele já nos ama, independente do erro que nós cometemos. Se nós somos pessoas que têm um excelente desempenho, uma pessoa que tem um desempenho ruim, isso não faz diferença. Deus, Ele te ama de qualquer forma. E Ele te ama nesse momento. Ele nunca vai te amar mais do que Ele te ama nesse exato momento. Então a gente tem que ter essa clareza de colocar Deus como prioridade, Deus no centro. Às vezes a gente quer evoluir, quer crescer, quer fazer connects, quer fazer networking, aquela coisa toda, e tudo isso é importante, é bom, quer mudar de ambiente, quer começar a ler livro para se desenvolver, e tarará, e tururu, tudo isso é muito bom. Mas não esqueça de colocar Ele no centro da sua vida, de colocar Ele como prioridade, de buscar se conectar com Ele, conversar com Ele, ouvir Ele, não só falar, não só pedir, mas ouvir. Quando Ele te repreender, quando Ele falar, estamos errados, vamos corrigir isso, vamos mudar. E é nas coisas simples que essa mudança acontece. Às vezes a gente acha que é uma mudança uau. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu fui lá na mesinha do meu marido de trabalho dele, e aí ele tinha comido, acho que um lanche que ele comprou na rua, e tinha deixado o papel em cima da mesinha lá. E eu vi aquele papel amassado ali em cima da mesinha. Falei, eu não vou tirar, porque ele tem que ser mais organizado. Vou deixar. Eu vi e falei, eu não vou tirar. Na mesma hora veio na minha mente assim, esse comportamento não combina com você. Pega esse papel e joga fora. Fui lá, peguei o papel, falei, só um papel, né? Então é nessas coisinhas que antes a gente era implicante, era irritante, que essas coisinhas nos tiravam do sério, que essas coisinhas nos deixavam, sabe? Não. Pra quê? E aí você vai fazendo essas pequenas mudançazinhas aqui, ali no comportamento, na fala, e tá tudo bem. Você começa a viver de forma leve. E você começa a viver realmente da essência divina
do Espírito Santo, ele começa a conduzir os seus pensamentos, as suas palavras. E toda vez que vier um pensamento acelerado, que vier aquela mente sobrecarregada, aquele pensamento de medo, de ansiedade, tenha a palavra de Deus na ponta da língua, sabe? Saiba ouvir, prestar atenção no que você está pensando e não simplesmente aceitar isso. Confronta esse pensamento. Quando vier um pensamento ruim, declara algo bom. Quando vier aquele pensamento de medo, de insegurança, declara: Deus está comigo, Deus cuida de mim. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça. A gente tem esse poder de escolha, porque quando eu declaro, quando eu falo, esse pensamento ruim ele vai perdendo força. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se é contra os principados e potestades, é coisa espiritual. E a nossa mente, os nossos pensamentos não estão nesse plano material, físico. Está no plano espiritual. Então eu tenho que ter essa capacidade. Nem tudo aquilo que vem na minha mente é verdade. Nem tudo que vem na minha mente é tão importante assim. A gente dá muita ênfase aos nossos pensamentos. A gente se entrega a esses pensamentos. São só pensamentos. O que é a verdade? A verdade é o aqui e o agora. O que você está vivendo? Só que o inimigo traz medo, preocupação, ansiedade se você não tiver com a sua prioridade muito bem estabelecida, firmada na rocha, sabendo quem você é, sabendo quem cuida de você, você se entrega a essa ansiedade. E aí você se preocupa muito mais com o fazer do que com o ser. Você saber quem você é mais importante do que você ser muito habilidoso, ser uma pessoa que faz muita coisa, ser uma pessoa muito disciplinada. Você pode ser uma pessoa excelente naquilo que você faz, desde que você saiba primeiro quem você é. Porque se você não souber quem você é, você vai se perder no fazer e vai achar que o seu valor está muito mais naquilo que você faz do que em quem você é. Maria estava muito mais preocupada em estar na presença de Deus, porque ali ela estava firmando a identidade dela, quem eu sou, do que com desempenho nas tarefas domésticas. Amém? Então essa é a palavra que eu queria compartilhar aqui com vocês, a cura da ansiedade, da mente sobrecarregada. Não leve os seus pensamentos tão a sério, eles são só pensamentos. E a maioria deles são mentirosos. Busque primeiro a presença e aquilo que é mais importante. E o resto vai se alinhar. Amém? Tem gente nova chegando aqui hoje? Coloca aí se você é novo, se você é nova aqui. Coloca aí nos comentários palavra abençoada de hoje. Ó, o Renato é novo aqui, a Renata, desculpa. Renata Brito, seja bem-vinda, Renata. Tiago também, seja muito bem-vindo, Tiago. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero te convidar a seguir aqui o perfil. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações, compartilha esse vídeo. Vamos fazer um combinado? Quem já está aqui há mais tempo, depois vai lá no canal do YouTube e você vai escolher um vídeo, pode ser esse ou pode ser outro, e vai compartilhar esse vídeo no grupo da família, com um amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, com o sobrinho, enfim, com alguém que você ame. Você vai escolher um vídeo lá do canal para você compartilhar com alguém que você ama. Combinado? Bom dia, bom dia. Ó, meu pensamento rouba a minha paz, preocupações muitas vezes sem sentido. Pois é, Elia, coloca mais, observa mais esses pensamentos. Começa a observar essa voz na sua cabeça. Deixa eu te falar, você não é a voz na sua cabeça. Você não é a voz na sua cabeça. Então toda vez que esses pensamentos vierem, começa a só observar eles.
para você perceber o quanto de mentira que o inimigo tenta plantar na nossa mente. E às vezes a gente se entrega a essas mentiras. Busca se encher da presença de Deus, se encher da palavra de Deus, para você ter ferramentas, para você ter armas para lutar essa guerra. Amém? Ó, gente. O Antônio falou que já compartilha. Muito bom, Antônio. Que bom, Renata. Gente, João capítulo 1, versículos 11 e 12. O que diz lá em João 1, 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus veio ao mundo para trazer as boas novas do reino, nos conectar de novo com Deus? Fez um sacrifício, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que todos os nossos pecados fossem redimidos e nós fôssemos reconciliados com o Pai. Você crê nisso? Se você crê nisso e quer declarar a sua fé, quer professar a sua fé, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui comigo. Essa oração é uma oração onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma oração linda, gente. Onde a gente entrega e reconhece Jesus como nosso Salvador. Talvez você não conheça ainda essa oração, mas se o seu coração está sedento por Deus, se o seu coração está pedindo mais da presença de Deus, e você quer começar a caminhar uma vida com Ele, ser transformado pela palavra dEle, ser fortalecido, curado, restaurado, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo, amém? Então feche os seus olhos, se você está pronto para entregar a sua vida para Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Deus seja louvado.
Sejam bem-vindos à família de Deus. Quem conseguiu fazer a oração aí, aqui pela live ou pelo YouTube, sejam bem-vindos à família de Deus. Gente, quem me acompanha aqui nas lives e ainda não tá seguindo o canal, vai lá para seguir o canal, tá? Porque as lives ficam salvas lá. Talvez amanhã estarei, talvez não, e tem que estar, hein? Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos. Obrigado, Deus, por nós termos acesso, Deus, à sua palavra. Por nós termos entendimento. Pelo Senhor nos conceder, Pai, doses diárias de entendimento, de sabedoria. Continua, Deus, transformando o nosso caráter, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente. Coloca as pessoas certas no nosso caminho, nos apresenta os teus filhos. O Senhor nos proteja, nos guarde de todo mal. Eu quero declarar, Deus, sobre a vida de cada pessoa que aqui está, as pessoas que aceitaram Jesus através dessa live, que o Senhor guiará elas, Deus, no fortalecimento da fé, nos caminhos do Senhor, cada dia mais. Eu oro por todos que aqui estão, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante, e que elas desfrutem, confiem e obedeçam no Senhor. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém! Amém, amém, amém. O Antônio vai estar aqui amanhã, a Maria José também, a Tânia. Glória a Deus por isso. Se você vai estar aqui comigo amanhã, faça como eles, comenta um eu bem animado aí. Amanhã a gente vai fechar a nossa semana de cura. Você não pode perder a live de amanhã. Se foi a sua primeira vez aqui, não deixa de seguir aí o perfil, que amanhã estaremos juntos aqui em nome de Jesus, tá? E se você não conseguir assistir aqui ao vivo, vai no canal do YouTube e assiste a gravação. Vai estar disponível lá para vocês, tá bom? Beijo grande para vocês, excelente quinta-feira. Deus abençoe e prospere os caminhos de vocês. Tchau, tchau, gente. Fui!